A literatura contemporânea é um tipo de literatura que eu tenho gostado bastante e pensado sobre ela, e pensado nos escritores brasileiros que eu desejo conhecer há algum tempo. Então, alguns deles eu já conheci e outros ainda tem uma listinha aqui, tem 7 aqui em casa que eu ainda quero conhecer e pensar sobre os temas que eles abordam. A Chimamanda Ngozi Adichie, escritora da nigeriana, ela me fez pensar recentemente sobre essa temática do escritor contemporâneo. Como que às vezes o escritor contemporâneo ele consegue, nos temas que eles abordam nos livros, principalmente livros de romance e também de fantasia, tá? J.K. Rowling, ela tem eu acho que essa pretensão também. Temas mais ligados ao nosso cotidiano. A conversa com esses personagens cotidianos, contemporâneos, essa conversa se dá de uma forma mais visceral, muitas vezes do que até um clássico, que a gente tem que fazer meio que analogias, apesar do clássico sim falar coisas que cabem à realidade, senão a gente não estaria lendo. Mas aí foi isso que me veio fazer uma lista, né? Há um tempo atrás eu fiz uma lista de escritores que eu queria conhecer, essa lista foi crescendo, eu conheci alguns e tem aí uma listinha de 7 que eu quero deixar aqui como dica para vocês também. Primeira escritora que eu coloco aqui é a Carolina Maria de Jesus. Eu tenho esse livro há um tempinho, Quarto de Despejo. É uma história que eu sei que vai ser pesada e eu sei que a Maria Carolina de Jesus, ela tem muito para conversar comigo e com a gente aqui também. Pelo fato da origem dela, né? Ela ter uma origem humilde e também o fato dela não passar pela essa academia, né? Por esse ensino cartesiano que a gente tem. E eu acho que junto aí nessa leva do projeto Literaturas Africanas e Afro-Brasileiras, é muito importante eu conhecer a Maria Carolina de Jesus. E olha só, um livro que tá sempre aqui na minha estante e me chama para leitura. Algumas vezes eu já cheguei a botar na cabeceira da minha cama, mas acabei não começando a ler, que é O Tribunal da Quinta-feira, do escritor Michel Laub. Eu já ouço falar do Michel Laub há algum tempo, em alguns textos na internet que eu leio, como um escritor que tá assim, bem promissor, né? Um escritor brasileiro bem promissor. E quando eu li a sinopse desse livro aqui, eu não resisti. Trata um pouco, pelo que eu achei da sinopse, né? De uma mulher que vai pegar uns e-mails aí, de uma ex-mulher que pega uns e-mails do marido falando sobre diversas coisas e sai pulverizando por aí. Essa temática sobre os crimes virtuais, sobre a postura virtual e como essa coisa de tribunal popular que a gente tem na internet, né? Que lembra muito Roma lá, assim e assim. Então, assim, essa temática meio que até abordada do seu ponto de vista filosófico, assim, na minha interpretação hoje, eu tenho gostado de discutir isso. Então, eu acho que tem nesse livro e me coloca como tendo o Michel Laub como um desses autores que eu tô falando aqui, desses 7, acho que é o que eu vou ler primeiro. Aposta aí, eu não sei. Até porque quando eu me comprometo, se eu fizer um comprometimento, eu já cria aquela leitura como leitura obrigação. Eu tenho traumas de leituras por obrigação, mas vamos aguardar que com certeza, e dá uma procurada nesse livro aqui. Se você leu, me conta aqui embaixo o que você achou. E para essas temáticas contemporâneas, eu conheci até meio próximo do Michel Laub o Julian, eu só chamo Julian, não, é Julian, ele é brasileiro, eu acho. Não, ele é brasileiro. E tem esse livro A Resistência, que possivelmente será uma leitura aí futura, e eu quero muito conhecer esse escritor. Ele foi muito elogiado por esse livro. O tema aí do exílio no Brasil, um casal de argentinos que vem pra cá. Parece que tem uma situação aí psicológica, eu não quis saber tanto assim da história, então ali um pouquinho na época da sinopse e comprei, estou muito curiosa para conhecer o escritor. Tem um escritor que eu tenho vontade de conhecer há algum tempo, que é o Rafael Dracon, que tem essa série que se chama Dragões de Éter.
sim, Dragões de Éter. E eu tenho esse box há algum tempo e no gênero de fantasia não tem escritor contemporâneo que eu queira conhecer, brasileiro, que eu queira conhecer mais do que o Rafael Dracon. Eu acho que essa trilogia promete. E tem também, passeando pela minha lista, não tenho livros, mas eu tenho curiosidade também de conhecer o Eduardo Spohr, que entra nessa linha da fantasia. E ele tem um livro que é muito comentado, que é A Batalha do Apocalipse. O título me interessa muito. Eu acho que eu tenho até uma versão dele pro Kindle. Vou até procurar. Fica um pouquinho aqui na minha lista, não contando nos 7, tá? E tem também nessa linha o André Bianco, que fez uma parada, pelo que eu pude perceber há um tempo atrás, eu tive até vontade de ler, uma parada meio assim, vampiro, meio Stephen King, e que acabou ficando na minha lista, mas depois eu perdi a vontade de ler. Se você já leu, me conta, do André Bianco, o que você achou. Outra escritora que eu tive curiosidade de conhecer e que tem esse livro que eu amo o título, esses títulos, Luzes de Emergências Acenderão Automaticamente, é a Luísa Geiser. A Luísa Geiser, eu acho que ela já ganhou prêmio, inclusive Jabuti. Ou Jabuti, ou então ela foi das indicadas, tá? Então fica aqui a dica. E tem também uma que eu acho que tá lá em cima, que eu comprei, que é a Maria Valéria Rezende. Eu fiquei curiosa um pouco. Alguns booktubers que eu acompanho falavam quanto que a escrita da Maria Valéria Rezende é bonita. Eu me interessei pelo livro 40 Dias, e que trata de um assunto que parece que é essa coisa do passar do tempo, da idade, e o retorno ao lar, aonde se morou por um tempo. É o que eu sei da história, e eu tenho uma curiosidade de ler, sabendo que também é uma leitura que talvez mexa, me toque muito profundamente. Então eu tenho que esperar um momento que eu esteja preparada para esse tipo de leitura. E para terminar, temos um escritor que tem muitos livros, tem alguns livros publicados e com boas críticas aqui pela internet, mas eu só tenho um, que é o fotógrafo escrito pelo Cristóvão Tesa. Cristóvão Tesa, nessa história aqui, eu me lembro que quando eu adquiri, eu até queria ler logo, depois aquela vontade, foi meio que um pouquinho compra por impulso, mas eu continuo com vontade de ler esse livro. Essa coisa de uma história que se passa em um dia e a gente tem diversos pontos de vista de um determinado fato que acontece, me interessei muito, até porque parece que essa coisa da fotografia, que é o quadrado, e aquela visão daquele quadrado, como representação de um todo. E já tô eu viajando filosoficamente aqui no livro, mas essa representação me interessou muito, e talvez eu pegue até esse livro para ler, tá? Por agora, ainda esse ano, porque eu tenho mergulhado assim em alguns temas bem para esse lado assim do que é realidade, de criação. Depois que eu assisti Westworld, essa série aí da HBO, muito bacana. Então ficaram aqui 7 escritores brasileiros contemporâneos, como 7 escritores como dica, e como escritores que eu quero conhecer. Vamos ver ano que vem se eu já conheci alguns deles.